Bom dia, meu povo. Tem alguém aí ao vivo? Estamos fazendo excepcionalmente hoje na quarta-feira a nossa série de lives que seria na quinta. Aê, estamos ao vivo. Bom dia, Michael, tudo bem? Cara inchada de carnaval. Eita, olha a minha amiga entrando, minha gente. Eu fico feliz. Tati, bom dia. Tia Norma, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha quem tá aí. Você me mandou mensagem e depois você não me respondeu, né, dona Amália? Bom dia. E aí, gente? Primeiramente, né, além dos bons dias, agradecer aí o engajamento, que a live passada foi compartilhada. É mais do que a meta, e então, por isso hoje, excepcionalmente, vamos fazer. Né? Tô te esperando, mulher, bora! Vai ter participação dos cachorros hoje, né? Já viu que eles acordaram meio animados. E aí, gente, o nosso tema hoje é boa e má consciência. E o que é isso, né? Até coloquei como título ontem. Boa e má consciência, porque que a gente sente culpa quando às vezes adota um determinado comportamento e porque que às vezes também a gente sente conforto quando a gente adota outro determinado comportamento. É um tema muito interessante, eu já estava com isso na cabeça para trazer aqui, porque ele nos dá, né, um parâmetro, um padrão do porquê a gente adota comportamentos às vezes sem entender realmente o motivo. Então é isso. Agradecer o engajamento de quem compartilhou a live passada. Nájila, fique aqui, mulher. Dizer que não teremos amanhã, mas eu já tinha avisado. Minha mãe, eita mãe, beijos, melhoras. E eu também temos uma surpresa que eu resolvi fazer um workshop. E hoje eu vou subir tudo no Instagram, post, o link, as inscrições e tudo mais. Fiquem espertos. Então vamos lá, até para ser rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Fique aí. O nosso tema hoje é boa e má consciência, como eu falei. Por que que a gente, quando adota um determinado comportamento, se sente confortável? E por que que às vezes a gente adota um outro comportamento e sente culpa? Isso sem entender, né? Sem ter uma explicação muito racional. E aí, hoje vai ser um tanto quanto teórico, porque esses conceitos foram cunhados por Bert Hellinger e eles são muito importantes para a gente entender o que está por detrás da constelação e do pensamento sistêmico. Então, primeiro ele diz que nós temos algumas consciências, e eu vou trazer duas delas aqui. A primeira é a consciência pessoal, né? A consciência pessoal, ela rege a sua existência, é a consciência na esfera do eu. Ela diz sobre as suas experiências, as suas vivências, sobre a sua personalidade, sobre os seus valores, o que você tem como importante para você de acordo com as suas vivências. Então essa é a nossa consciência pessoal. É uma consciência individual, né? Formada aqui na esfera do eu. Mas a gente tem a consciência do clã, que também é chamada de consciência coletiva, consciência arcaica ou consciência sistêmica, que nada mais é do que a consciência do seu sistema familiar. Essa consciência do clã, ela une todos dentro de um determinado sistema. Ela faz com que a gente fique ligado às pessoas do nosso sistema familiar, né? E tenhamos também determinadas características e, consequentemente, determinados comportamentos que são ditados pelas regras do nosso sistema familiar. E aí entra valores, habilidades, tudo que te mantém ali próximo da sua família. E essa consciência do clã, consciência sistêmica, ela é bem ampla, né? Tipo, é como se fosse uma piscina que a gente está mergulhado dentro sem nem saber. Essa consciência sistêmica, ela opera na nossa vida, a gente querendo ou não querendo. Então, ela tá ali sempre no nosso inconsciente familiar. Então, retomando aqui, a gente tem a consciência pessoal, que ela surgiu
em nós decorrentes das nossas experiências individuais e temos a consciência do clã ou consciência sistêmica, que é a consciência da nossa família, né? O que a gente chama de nosso inconsciente familiar. E aí que vem o tema da live, boa e má consciência. Ela é um desdobramento dessa consciência sistêmica, da consciência do nosso sistema familiar. E aí, gente, se não tiver ficando claro, vocês podem dizer aqui, porque é um tanto quanto complexo, assim, porque é um pouco diferente do que a gente tem como juízo normal, né? A boa consciência é aquela consciência que nos mantém próxima das pessoas do nosso sistema familiar. Então, quando eu adoto um comportamento que é o padrão do meu sistema familiar, eu fico em boa consciência. Dá para entender, gente? Essa boa consciência, ela não tem nada a ver com juízo de valor, juízo moral, porque muitas vezes eu posso tomar uma atitude, ter um comportamento que é moralmente não aceito, mas internamente eu estou em paz. É inconsciente isso, né? Internamente eu estou em paz porque ela me deixa próximo das pessoas do meu sistema familiar. Então, muitas vezes são condutas e comportamentos que não tem nada a ver com juízo de valor, com juízo moral, com certo e errado, com bom e mal, mas você está em boa consciência quando você repete o padrão do seu sistema familiar. Via de regra, ela nem é aquilo que as pessoas esperam. Vou ver se eu já consigo dar um exemplo. Por exemplo, é moralmente aceito que as pessoas casem e sejam felizes num relacionamento. E aí, de repente, eu estou em um relacionamento saudável, eu estou feliz, mas aquilo me incomoda e eu saio desse relacionamento. Aos olhos das pessoas, as pessoas pensam assim, meu Deus, que comportamento é esse, né? É diferente do que as pessoas esperam. Mas eu não estava confortável ali, sendo feliz naquele relacionamento, porque as pessoas do meu sistema familiar não têm um histórico de ser feliz nos relacionamentos. Então, é contraditório, mas tudo isso é explicado pelo teu inconsciente familiar. Então, quando eu adoto condutas que estão de acordo com aquilo que sempre é repetido no meu sistema, eu estou em boa consciência. E aí eu sigo fazendo igual, né? Por exemplo, se eu venho também de uma família com histórias de escassez, eu, quando não ganho dinheiro ou quando recuso um trabalho que poderia me levar a um patamar melhor, eu não entendo porque eu recusei aquele trabalho. As pessoas, quem olha de fora, não entende porque eu recusei aquele trabalho, mas você pode estar sendo guiado pelo seu inconsciente familiar, de que não aceitando este trabalho, não assumindo um patamar diferente, não entrando num patamar diferente de vida, você está em boa consciência. Também é muito comum, né? Tem famílias que são mais nômades, né? Tipo assim, tem um histórico de muita imigração e tal. E aí, quando a pessoa, sei lá, passa num concurso onde ela precisa fincar raízes, ela não se sente confortável, porque ali ela está fazendo diferente do sistema familiar dela. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando você tem uma família que é muito acostumado a que a gente chama de viver em tribos, né? Muito associados entre si. E aí você, de repente, tem uma proposta de trabalho para se mudar de cidade, de estado, de país, e você não se sente confortável em aceitar aquilo. Por quê? Porque quando você não aceita, você está ficando próximo na consciência, né, das pessoas do seu sistema familiar. Questões de saúde, isso também é muito comum. Famílias que muitas vezes não puderam ou que nunca se tiveram isso de cuidar da sua própria saúde. Quando você também não cuida da sua saúde, você está inconscientemente sendo leal às pessoas do seu sistema. Então, essa é a boa consciência. Quando você nem entende o porquê, mas você se sente confortável de tomar determinadas decisões, porque esse conforto te mantém no padrão do seu sistema familiar. E o inverso é a má consciência, né? A má consciência... Peraí, gente. Falo rápido, né?
Aí dá sede. A má consciência, ela é o inverso, né? A má consciência a gente experimenta quando a gente adota determinados comportamentos que são diferentes do comportamento padrão da nossa família, do nosso sistema familiar. E aí é até importante fazer essa reflexão, que muitas vezes não é da comportamentos da sua família atual, da sua família ali, da geração que você convive, pai e mãe. É necessário fazer uma reflexão do que veio de muito longe, né? Ir ali até, a gente faz por camadas, né? Observar o pai e mãe, depois os avós, depois os bisavós, para você entender de onde vem esse padrão familiar que você eventualmente está repetindo. Então, a má consciência, ela é a que vem no seu inconsciente quando você adota comportamentos que te afastam das pessoas do seu sistema familiar, que é um comportamento diferente do seu padrão, né? E por que acontece isso, né? Por que a gente sente a má consciência, que nada mais é do que a culpa? Porque a gente faz de tudo para pertencer. Tem um vídeo no feed que fala sobre a lei sistêmica do pertencimento. O pertencimento é o que nós temos de mais importante dentro da nossa consciência, né? Da nossa consciência do clã, dentro do nosso sistema familiar. Eu tenho a necessidade de me sentir pertencente ao meu sistema. E aí também, né, gente, para além da lei sistêmica, fazer a reflexão de que nós somos seres que fomos ensinados a viver em comunidade, a viver pertencente. Então, quando eu adoto um comportamento que ameaça me distanciar das pessoas do meu sistema familiar, eu acabo sentindo culpa. Por quê? Porque eu corro o risco de perder o meu lugar no sistema. Tudo isso é uma dinâmica inconsciente, tá? Então, você adota um comportamento que é diferente do comportamento do seu sistema familiar. Você sente culpa, por quê? Porque ali você está na iminência do risco de perder o seu lugar no sistema. Então, você tem a sensação de que agindo diferente, você vai deixar de pertencer. Você não vai estar mais próxima das pessoas da sua família. Então, quando a gente toma uma decisão que é fazer diferente, pode ser que experimentemos essa culpa, esse peso, que não faz sentido, porque muitas vezes, olhando de fora, não tem motivo racional para você estar sentindo uma culpa ou um peso, né, de estar agindo daquela forma, mas você sente a culpa. O que é essa culpa? É o teu inconsciente familiar dizendo, epa, aqui eu vou correr o risco de não pertencer mais a esse sistema. E aí eu também separei aqui, porque esses conceitos estão em vários livros do Bert, mas aqui nesse livro, O Amor do Espírito, ele traz o seguinte, ó, a consciência rege a tudo que promova ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer a ele. Tá ficando claro, gente? É bem teórico essa parte. Eu tinha até separado também outra aqui, ó. Quando estão a serviço do vínculo, né? Experimentamos a culpa como exclusão e distância. E a inocência como conforto e proximidade. Então, esses são os conceitos teóricos que tem nos livros de Bert. Aí, gente, o que é aqui a reflexão, né? Você olhar para os seus comportamentos e fazer de fato uma reflexão. Ah, tomei uma decisão, resolvi aceitar um trabalho, aceitar um emprego, empreender. No empreendedorismo é bem comum, né? Você vem ali de famílias com muitos históricos de falência ou famílias com muitos históricos de só concurso público e aí você resolve empreender e sente o quê? Culpa. Você sente uma coisa estranha, mas você nem deveria ter esse sentimento, né? Porque você está fazendo algo bom com a sua vida, algo que vai te levar adiante, mas fatalmente você vai experimentar culpa por estar fazendo diferente. Então, uma dificuldade no trabalho, procrastinação,
ansiedade, dificuldade nos relacionamentos afetivos. Toda vez que você experimenta desconforto, culpa em algum tema da sua vida, você faça essa reflexão. Eu tô sentindo isso, é meu mesmo, tem razão de existir, tá aqui na minha esfera do eu, ou eu estou sentindo culpa, resistência, para pertencer ao meu sistema familiar, porque agora eu estou fazendo diferente. É essa análise que você tem que fazer, porque a culpa, ela vai sempre te puxar para trás, ela vai sempre forçar para que você repita o padrão da sua família. E aí aqui essa parte do livro que deixa bem claro isso, né? Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa às rédeas e nos impele a mudar de direção. Pelo sentimento de inocência, que seria a boa consciência, né? Ela nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico, assim como um sentido interno, seria uma direção, né? Por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. Então, a análise da boa e da má consciência é exatamente essa, né? Você, quando sentir o desconforto, sentir a culpa, fazer a análise se isso tem razão de existir ou se você está sentindo culpa porque isso te mantém próximo das pessoas do seu sistema familiar, próximo do padrão de repetição que é imposto ali no seu sistema, né? Que vem sendo repetido. E aí ontem até no post eu coloquei lá, né? Quem nunca comprou um iPhone de 12 mil reais e nunca falou para as pessoas quanto pagou? Quem nunca comprou uma viagem para o exterior com o seu dinheiro e podendo pagar, né? E sentiu culpa porque as outras pessoas da sua família não podem fazer uma viagem para o exterior. Às vezes compra coisa de marca, coisa que custou caro, e esconde isso das pessoas, sente aquela culpa por estar desfrutando do seu dinheiro. Emagrece e sente culpa por ter emagrecido, culpa por estar cuidando da sua saúde. São várias dinâmicas que a gente experimenta ao longo da vida, né? E aí isso tem consequências quando você não consegue lidar com essa resistência de manter o vínculo. E aí, por exemplo, você trabalha e ganha muito dinheiro, mas você não consegue poupar dinheiro. O dinheiro vai embora, se perde, você tá sendo impelido a viver a dinâmica de escassez da sua família. Ou você emagrece e depois engorda de novo, emagrece e depois engorda de novo. O seu inconsciente está fazendo com que você mantenha o padrão de repetição da sua família. E aí, além de fazer essas análises, né, do seu comportamento e do que você experimenta de boa e má consciência, né, dentro das suas decisões, você precisa entender que o desconforto ele já é uma ferramenta de mudança. Porque se você só vivesse em boa consciência, se você tivesse sempre em paz com as decisões que você toma, você não ia estar próximo da mudança. O desconforto, ele é o primeiro passo da mudança, né? É a tomada de consciência. E aí não tem nada de errado você romper esse padrão, até porque muitas vezes é isso que a nossa família quer e espera, né? Que a gente ultrapasse as barreiras. É preciso passar pela porta estreita das mudanças, né? E aí esse desconforto você precisa suportar, né? Suportar o desconforto. Mas além disso, você também precisa fazer movimentos, que são movimentos de autoconhecimento mesmo, atitudes, mudança de comportamento. Ai, gente, entrou um negócio aqui no meu olho que tá me incomodando. Enfim, e isso é difícil, porque a vida vem de muito longe, né? Já falei isso inúmeras vezes. E muitas vezes esse padrão é um padrão de repetimento de inúmeras gerações. Escassez é a certeza que todos aqui vieram de famílias que tiveram muito padrão de escassez, de fome, de guerra, enfim, isso aqui já virou até
coisa comum de se falar aqui, né? Então, romper com isso vai sempre ser difícil, vai sempre nos trazer culpa, trazer peso. Então, tomar consciência, primeiro, aliás, o desconforto ele já é o primeiro passo. Tomar consciência, resistir ali e aí entender, poxa, eu não tô conseguindo aqui fazer a minha planilha de finanças, segurar meus gastos. Você sempre ter o clique, que tipo, isso é a rédea da culpa me trazendo de volta pro padrão de escassez da minha família, né? A mudança, ela vem com o tempo, é um processo, né? É necessário experimentar a culpa, passar pelo vale da culpa e fazer os movimentos sempre em direção ao mais, né? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Ah, tá, essa frase que chama bastante atenção, né? Para continuar pertencendo ao nosso sistema familiar, eu sigo fazendo igual a eles. É forte, né? Então, e como isso é inconsciente, muitas vezes a gente não tem essa, como é que eu vou falar assim? Essa sensação racional. Então, é sempre no inconsciente. Por isso que é bom tomar consciência, porque aí quando você percebe que o teu inconsciente está te levando a repetir o padrão, você consegue retomar o teu caminho, né? Nem sempre vai ser fácil, mas é possível. E aí também, já caminhando para o final, tinha separado aqui um texto de Bert também, óbvio, né? Que chama Ovelhas Negras. Gente, ovelhas negras aqui não tem nada a ver com coisa ruim, né? Vocês vão entender. E repito, você querer romper com o padrão da sua família não é ruim. Pelo contrário, muitas vezes eles anseiam, o seu sistema familiar anseia para que isso aconteça, né? Esses padrões, eles vêm de uma consciência transgeracional. E aí, esses dias eu estava até falando com uma colega de trabalho. Nós temos responsabilidade transgeracional. Quando a gente... Aí, acho que ela até entrou, a Sandra. Quando a gente toma consciência de que nós estamos repetindo um padrão que não é benéfico, é nossa obrigação mudar. Porque assim as próximas gerações se curam, né? E esse texto fala muito isso. Então, Sandra, depois você assiste desde o começo, ficou ótima. Aqui é bem conceitual hoje, né? E aí, a gente estava falando de boa e má consciência e eu vou ler o texto, um texto de Bert para finalizar. O texto chama Ovelhas Negras. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados. Esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das ovelhas negras um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore, gerações atrás, morreriam enterrados sob as suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore.
tu és os sonhos dos seus antepassados. Esse texto é muito lindo, fico até toda arrepiada. E para complementar aqui, a gente já encerrar, né? Até para deixar claro que você ser a ovelha negra, romper os padrões, não é algo ruim. Eu, enquanto mulher, posso falar sobre isso, né? Estou no meu lugar de fala. Quantas mulheres, quantas gerações foram castradas, vamos dizer assim, né, de se realizar pessoalmente, profissionalmente. Não podiam dirigir, não podiam exercer o direito de voto, o direito de fala, o direito de se posicionar, o direito de ser respeitada, né, enquanto mulher. E aí hoje, quantas mulheres quantas mulheres se calam, quantas mulheres não se expressam, e elas sentem conforto, e quando elas se expressam, elas sentem culpa, né? Isso nada mais é do que estar na boa e na má consciência. Então, nosso papel é romper essa barreira. Quando a gente, aí eu vou falar, né, do lugar de mulher mesmo, quando a gente se coloca numa posição e é bem-sucedida, todas as nossas ancestrais, elas estão lá vibrando por nós. Porque elas não puderam, mas a gente pode, né? Então, a gente romper o padrão que foi estabelecido desde sempre. Esse é o nosso papel, né? Estamos aqui para isso. Então, para além da parte teórica, que são os conceitos, né, de Bert, de boa e má consciência, culpa e inocência, quando a gente quer se colocar num lugar que vai levar a nossa vida para o mais, e aí a gente sente culpa, cabe sempre a reflexão, né? Tem alguma razão óbvia para eu ter essa culpa, para eu desistir, para eu não ir adiante? Se tiver uma razão, tudo bem, né? É o teu racional. Agora, quando isso não tem um motivo aparente, você precisa voltar para dentro, né? Honrar e reverenciar a sua história, a história da sua família, a história da sua ancestralidade. Pedir licença, permissão e fazer um pouco diferente deles. Só assim a gente leva os frutos da nossa árvore para diante, né, gente? Enfim, eu já vou encerrar, porque eu tenho um compromisso agora, 8h45. Mas agradeço a presença de vocês. Seguimos juntos aqui tentando trazer um pouco de consciência sistêmica diferente para a nossa vida. Vai vir um workshop aí, né? Um workshop sobre prosperidade online, que é justamente o passo para a gente começar a romper essas barreiras. É muito mais profundo do que a gente imagina, e essa é a grande lição do pensamento sistêmico, e é nosso dever, né, usar isso para levar a nossa vida adiante e a vida também das próximas gerações, com uma nova consciência. Agradeço demais. Quem gostou, depois compartilha, comenta, compartilha. Faz o corre aí, minha gente. E quem for assistir a reprise também, se gostar do conteúdo, senta o dedo no aviãozinho e manda isso aqui pra todo mundo. Ai, Eli, que saudade! Eu tô tão feliz que eu vou te ver esse final de semana. Ai, gente, final de semana eu vou viver algo muito legal, muito especial, como sempre. Fico feliz e agradeço, tá, gente? Fiquem com Deus. Boa quarta-feira, boa volta à rotina, né? Feliz ano novo, porque agora o ano do brasileiro começou. Beijo, gente. Fica com Deus. Oh, God. Aqui.